Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minha Herança. E eu quero aqui com você hoje fazer uma meditação bastante interessante, mas também bastante confrontadora. O evangelho, muitas vezes ele é assim, muitas vezes o evangelho ele nos confronta, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir os textos, verificar a palavra. E se essa palavra estiver de fato alicerçada nas Escrituras Sagradas e no ensino do Evangelho, nós devemos aceitar esse confronto, essa repreensão da palavra de Deus. E esse estudo, essa meditação que eu quero convidar você para fazer aqui comigo, é baseada numa pergunta. E a pergunta é: você está tentando salvar a si mesmo? Será que, mesmo sendo cristãos, mesmo nós nos declarando cristãos, será que nós não estamos tentando nos salvar? Por que isso seria uma incoerência para um cristão? Porque a religião cristã, o cristianismo, é justamente a única religião em que nós não tentamos nos salvar diante de Deus. Nós entendemos que somos pecadores, perdidos, miseráveis, e que Deus é que vem em nosso resgate através de Cristo Jesus e sua morte na cruz, e é Ele quem nos salva. Então, seria uma incoerência, seria algo totalmente não cristão eu estar tentando me salvar. Concorda? Por isso que é a pergunta: será que eu, mesmo sendo um cristão, não estou tentando me salvar? Essa é a pergunta. Esse é o questionamento que eu quero que cada um de nós faça em nossos corações. Será que não estou tentando, de alguma maneira, me salvar? E veja a afirmação que eu quero fazer aqui para você com relação a isso. Se você vive o seu dia a dia afastado das Escrituras Sagradas, esteja certo de que você está depositando sua confiança para a salvação em sua própria retidão moral e boas obras. Vou repetir aqui, explicando essa frase, essa minha afirmação. Se você vive o seu dia a dia afastado das Escrituras, ou seja, se você não tem uma rotina de meditação na palavra. E aqui não estamos falando de ir na igreja uma vez por semana, ouvir um texto bíblico e uma explicação do pastor. Não estamos falando de fazer algum devocional onde você lê um versículo e depois tem a opinião de uma pessoa a respeito daquele versículo que você nem sabe se aquela opinião está dentro daquilo que a Bíblia ensina ou se aquele versículo não foi tirado do seu contexto. Então não estamos falando disso. Quando eu digo se você vive seu dia a dia afastado das Escrituras Sagradas, é de que você não tem o hábito de ler porções inteiras das Escrituras, estudar os textos dentro do seu contexto, compreender esses textos, orar sobre esses textos e permitir que Deus fale ao seu coração. É esse hábito. Aquilo que a palavra de Deus nos dá como um mandamento em Colossenses 3,16, quando ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É mandamento, medita nessa palavra de dia e de noite. É uma ordem de Deus para cada um de nós. Então, se você vive sem isso, você vive afastado no seu dia a dia das Escrituras Sagradas, esteja certo de uma coisa: de que você está depositando a sua confiança, a confiança da sua salvação em sua própria retidão moral e nas suas boas obras. Você está confiando que você vai conseguir se salvar pela maneira como você vive. Certo? Se você entendeu essa minha afirmativa, e se você hoje não vive essa vida diante da palavra de Deus, caminhando com ela, essa frase que eu estou te dizendo aqui, ela de fato deve ser uma frase que te confronta, porque é uma afirmação séria, dizendo que se você não tem esse hábito, se você não caminha com a palavra de Deus, no fundo,
Mesmo se declarando um cristão, você está colocando a sua confiança de salvação na maneira com que você está vivendo. E eu quero trazer aqui para você 4 pontos, como a gente sempre faz aqui no nosso canal, em que eu vou te falar e te mostrar que essa frase que eu estou dizendo aqui, ela é verdadeira, baseada na Bíblia. Cada um dos pontos eu vou te trazer um versículo bíblico. Então, anota aí para ver se faz sentido isso para você. Se essa confrontação te serve, se ela de fato está baseada na palavra, para que então você tome isso para o seu coração e busque ser transformado. Vamos lá? Ponto 1, que justifica essa minha afirmação aqui tão contundente. Veja lá, como que a Bíblia determina que nós sejamos salvos? A Bíblia Sagrada, ela diz a maneira com que todo o cristão será salvo. E uma das palavras dos textos bíblicos que traz isso para nós está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Veja só o que a palavra diz. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o Evangelho, nós precisamos crer nesse Evangelho que não é um poder meu, não é algo que procede de mim, a palavra está dizendo bem claro, o Evangelho é o poder de Deus, é uma obra de Deus, é Ele quem realiza a obra em nosso favor. E para a salvação, Deus faz algo. Jesus justamente significa isso, salvação de Deus. Então Deus faz algo, Deus nos entrega seu Filho, a salvação dele mediante o quê? O texto vai dizer, para a salvação de todo aquele que crê. Veja que o texto está bem claro, não precisa de muita explicação. A salvação, ela é mediante aquele que crê. Aquele que crê no Evangelho. O versículo 17 vai dizer, o justo viverá pela fé. O justo não vive de uma justiça própria, não vive baseado nas suas obras, mas a justiça dele é pela fé, ou seja, é um poder de Deus. Cristianismo não é baseado em méritos ou obras humanas. Aqui sempre vale esse parênteses, esse adendo. O cristianismo tem sim boas obras, tem sim uma vida transformada, mas não é isso que nos salva. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras, ou seja, todo aquele que tem uma fé genuína irá frutificar, terá boas obras. Então isso é bem importante entender, mas o ponto aqui é que a salvação é pela fé. Então esse é o primeiro ponto. A Bíblia determina o modo que nós seremos salvos e a Bíblia diz, ponto 1, a salvação é pela fé, ok? Ponto 2, é importante nós entendermos que é possível existir 2 tipos de fé, ok? A salvação é pela fé, mas o ponto 2 que eu quero te provar é que pode existir 2 tipos de fé, uma fé verdadeira e uma fé falsa. Onde que a gente vê isso na Bíblia? Anota aí, Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que a palavra vai dizer, Jesus dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja, é uma afirmação muito preocupante para todo cristão. Jesus está dizendo que existem muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não têm uma fé salvadora, não têm uma fé genuína e eles serão condenados ao inferno. Jesus diz isso muito claramente. Ele diz, eu vou dizer para vocês, eu nunca os conheci. Nós temos isso também declarado em Tiago, capítulo 2, 19, onde Tiago vai falar que existe uma fé que até os demônios têm e eles creem em Deus, sabem que Deus existe e tremem diante dele. No entanto, essa fé que os demônios têm não os salva. Pelo contrário, é uma fé que os condena. Então, ok? O ponto 2 que a gente provou aqui é que existem 2 tipos de fé. Existe de fato uma fé genuína que salva, mas uma fé que não salva. Ok? Então, ponto 1, a Bíblia determina que nós seremos salvos pela fé. Ponto 2, é possível que eu tenha uma fé falsa ou uma fé genuína. Existem 2 tipos de fé. Então, o terceiro ponto que eu quero ver com você,
como então eu posso ter essa fé genuína, essa fé salvadora, já que existem dois tipos e eu corro risco de ter uma fé que não seja salvadora? Então, como que eu tenho essa fé? Como que eu tenho certeza, sendo cristão, de que eu tenho a fé genuína? Vamos então para Romanos, capítulo 10, versículo 17. O texto diz assim: consequentemente, a fé, ou seja, a fé verdadeira, a fé salvadora, ela vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha ali, aqui nós começamos a entender. A fé salvadora, ela é gerada de uma maneira, e ela é gerada pelo ouvir e o ouvir da palavra de Jesus. Veja como o texto está claro, ele está dizendo como que no seu coração vai ser gerada uma fé genuína, uma fé verdadeira, a fé que gera salvação. E ele está sendo muito claro dizendo que a fé verdadeira, genuína, vai ser gerada no seu coração pelo meditar, mediante a palavra de Cristo Jesus. Nós temos outro texto aqui, João 5,24, afirmação clara de Jesus, quando ele diz assim, olha, eu lhes asseguro, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Veja como Jesus coloca de forma tão clara, dizendo, olha, vocês querem ter vida eterna? Vocês querem ter a salvação? Você quer ter a fé salvadora, a fé genuína? Então você precisa ouvir a minha palavra. Então veja como a gente tem 3 pontos aqui bem claros na Bíblia Sagrada. Primeiro, que nós somos salvos é pela fé. Não tem a ver com a maneira com que eu estou vivendo, não tem a ver com meus comportamentos. Embora, como nós dissemos, isso é um resultado da fé verdadeira. Existem, o segundo ponto, 2 tipos de fé, uma genuína e uma falsa. Terceiro ponto, como que eu consigo essa fé genuína? Ouvindo a voz de Jesus. E o quarto ponto, como que na prática eu escuto a voz de Jesus? Veja, nós estamos há 2000 anos do tempo em que Jesus viveu aqui na Terra. Jesus morreu, ressuscitou, está nos céus e enviou o seu Espírito Santo. Agora, dentro desse contexto, não tenho mais Jesus fisicamente aqui na Terra. Como que eu escuto a sua voz? Aí nós vamos para Colossenses, capítulo 3, versículo 1, quando ele vai dizer, Paulo vai dizer, procurem as coisas que são do alto. Ora, como que eu procuro as coisas que são do alto? Versículo 2, ele diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Versículo 3, agora a vida de vocês está escondida com Cristo. E então, no versículo 16 do capítulo 3 de Colossenses, ele vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada. Ou seja, a vida cristã, ela não se resume a um único momento em que eu faço uma declaração de fé, em que eu vou lá para frente e reconheço Jesus como Salvador e depois passo a minha vida frequentando uma vez por semana a igreja e lendo alguns livros sobre isso. A fé cristã é muito mais que isso. Quando você lê Colossenses capítulo 2, versículo 6, olha que importante o que Paulo vai dizer. Ele diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, olha só, continuem a viver nele. Veja que a fé cristã não é um momento, não é algo pontual que aconteceu na minha vida e depois eu sigo baseado agora na forma com que eu entendo ser melhor de viver. Não. Cristo é alguém em que eu agora vou viver nele, eu vou habitar nele através da sua palavra. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala, se você quer ter a vida eterna, ouça as minhas palavras. Jesus está falando de algo contínuo, de uma vivência contínua, de estar todo o tempo na sua presença e permitindo que essa palavra habite em nós. Veja só, Mateus capítulo 28, 19, onde nós temos um texto tão conhecido da grande comissão, veja que interessante isso aqui.
Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ok? Nós temos aqui uma ordem de Jesus. Todos aqueles que são cristãos devem ir e fazer discípulos, por onde quer que nós formos. Isso é uma ordem. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Veja aqui que interessante, nós temos aqui dois acontecimentos diferentes. Um deles é um acontecimento pontual, que é o batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa creu em Jesus, você a batiza. A pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é selada com o Espírito Santo de Deus quando ela crê. Agora, esse é um evento pontual, aconteceu na sua vida e você recebe o Espírito Santo de Deus e aconteceu, você agora é filho de Deus. Agora, veja no ponto 20 o que ele está falando. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Aquele que de fato creu que ao se batizar, se batizou com uma fé genuína, com um desejo de viver para Cristo, ele obrigatoriamente tem que viver o 20, que é agora uma ação contínua, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Essa palavra aqui, ensinando-os, ela indica uma ação contínua. Se você pegar a palavrinha aqui no grego, ela quer dizer didacondes, e ela é algo progressivo, algo contínuo, que indica uma maturidade, uma progressividade no crescimento. Ou seja, aquele que recebe Cristo, que é batizado, mas agora também vive nele. E essa é a função que nós temos no reino. Nós somos discipuladores, nós ensinamos as pessoas a viver em Cristo e ao mesmo tempo nós também estamos sempre sendo ensinados, porque nós nunca alcançamos um grau de sabedoria total, nós sempre estaremos aprendendo. Então, o cristianismo, ele é discipular pessoas e ser discipulado, ensinar e estar constantemente aprendendo da palavra de Deus, bebendo da fonte. Então, com esses 4 pontos aqui, que eu quero fazer com que você entenda aquela minha afirmativa no início do vídeo. Alguém que vive o seu dia a dia afastado das Escrituras, aquele que não encontra prazer em meditar nas porções da Sagrada Escritura, em conhecer os livros bíblicos, as cartas, as epístolas paulinas, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, Gênesis, Êxodo, todas as cartas, todos os livros dos profetas, Isaías, e meditar nisso, nas promessas. Aquele que vive afastado destas coisas, que são estas coisas que geram uma fé salvadora, para este só tem uma resposta. No fim, se você não vive isto, é porque então você está colocando a sua confiança para a salvação na maneira com que você vive. Você entende? Porque quando eu digo, olha, a maneira com que eu vivo, a maneira com que eu julgo tratar as pessoas, não é o suficiente para a minha salvação. Eu preciso que no meu coração seja gerada essa fé salvadora, essa fé genuína. Então eu vou viver o que as Escrituras dizem, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu vou me submeter a minha mente a pensar nas coisas que são do alto constantemente. Eu não vou criar desculpas dizendo que a Bíblia é muito complexa ou dizendo que eu não gosto da leitura. Nenhuma dessas coisas servem, porque a Bíblia não nos pergunta isso. Ela só nos diz, olha, a salvação é pela fé, a fé genuína é gerada pelo meditar na palavra, e o meditar na palavra é mergulhar nos textos bíblicos, que é o que nós temos, é ali que Cristo se revela. Quando Jesus está aqui na terra, lá em João capítulo 6, ou capítulo 8, agora não estou bem lembrado, Jesus vai dizer assim, olha, vocês precisam comer de mim e beber de mim. E os discípulos ficam um pouco espantados e Jesus vai explicar, olha, eu estou dizendo que as minhas palavras são espírito
e são vida. Ou seja, vocês precisam se alimentar da minha palavra. É disso que vocês precisam se alimentar. E o texto diz que isso choca as pessoas. E muitos disseram, Senhor, dura é essa sua palavra. Porque de fato, como eu comecei o vídeo dizendo, o evangelho muitas vezes ele nos confronta. Mas essa é a realidade do evangelho. Se eu tenho criado desculpas para não viver uma vida de meditação, onde a palavra de Deus é parte do meu dia a dia, onde eu a conheço abundantemente. Cito novamente Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se essa palavra não habita ricamente em mim, se eu não tenho o meu coração transbordando de palavras do Evangelho, capacidade de chegar e falar com alguém sobre isso, é porque eu estou desprezando a maneira com que Deus nos deixou para ser gerada uma fé no nosso coração. E quando eu desprezo isso, é porque eu estou confiando no quê? Eu estou confiando em mim. Eu estou dizendo, afinal de contas, a maneira com que eu vivo, mesmo afastado da palavra, é uma maneira legal. Eu sou uma pessoa boa, eu sou acima da média. Eu não sou como todos, que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não sou como aquele que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. No final das contas, lá no fundo do meu coração eu acredito, sabe que até eu sou um pouco mais justo, porque eu não estou me submetendo. Veja, quando Jesus traz o sermão da bem-aventurança, ele vai começar dizendo, bem-aventurado o pobre em espírito. Porque aquele que é pobre em espírito é aquele que entendeu a sua completa dependência espiritual de Deus. Ele diz, espiritualmente, eu sou um ser acabado, eu não tenho condição alguma de me salvar. Esse é o pobre em espírito. Aí Jesus diz, bem-aventurados que choram, ou seja, é aquele que chora a sua miséria, é aquele que aprendeu a chorar e ver o seu pecado, começou a ver o pecado do mundo que o rodeia, como Isaías diz, Senhor, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de lábios também impuros. Ou seja, você entende que é pobre em espírito, você chora a sua miséria. E Jesus prossegue dizendo, bem-aventurados os mansos, ou seja, a partir do momento que eu entendo que eu não sou merecedor de nada, eu me torno manso, eu não quero exigir nada desse mundo, mas eu só quero buscar uma coisa. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Percebe? A caminhada é pobre em espírito, choro diante de Deus, agora eu me torno manso e tudo que eu desejo é a fome e sede da justiça de Deus. Ou seja, eu entendo que em mim não há justiça própria. Eu entendo que eu preciso e tudo isso desemboca nisso. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus. E essa é a pergunta. Será que você tem sentido fome e sede da justiça de Deus, de compreender o que o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, porque toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela nos conta como que essa justiça de Deus nos foi revelada, foi trazida até nós. Cada linha, cada palavra, cada capítulo é precioso, é mais doce que o mel, porque nos revela a justiça de Deus. E um cristão genuíno, ele ama, é como Jesus falou, ele é bem-aventurado porque ele tem fome e sede da justiça de Deus. E quando nós não temos isso, nós precisamos olhar para o nosso cristianismo com desconfiança. Precisamos orar ao Senhor, pedir para que Ele desperte essa sede, essa fome em nós, porque senão, se nós não estivermos nos sujeitando a essa palavra, a pergunta do vídeo inicial, será que eu e você, afastados da palavra, afastados de uma meditação diária na palavra, será que nós não estamos tentando salvar a nós mesmos pela maneira com que nós vivemos? Querido, que essa palavra fique no seu coração, que essa confrontação do Evangelho fique no seu coração. Se ela foi bênção para você, compartilhe ela com outras pessoas, se inscreve no canal se você ainda não é membro do canal, mas ajuda a divulgar. Eu sempre falo aqui sobre isso, né? Porque é tão valioso quando nós pensamos em alguém, pensamos em pessoas queridas, copia o link aqui, manda pelo WhatsApp, manda nas suas redes sociais, porque se às vezes você foi confrontado, você teve algum nível de despertamento espiritual, nós precisamos sempre desejar compartilhar isso com o próximo. Aquele pão que nos alimentou, nós precisamos repartir esse pão, quebrar esse pão
e compartilhar com outro. E muitas vezes é tão simples como copiar um link do vídeo e mandar para alguém e espalhar a boa nova do Evangelho. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o nosso próximo vídeo. Até mais.